Você tem dúvidas sobre a Covid-19 em animais? Se eles podem ser contaminados? Quais os cuidados necessários aí dentro de casa com os animais de estimação em meio à pandemia? Então fica aqui nesse vídeo porque a DW Brasil convidou uma especialista, a médica veterinária Seres Berger Faraco, presidente da Associação Latino-Americana de Zoopsiquiatria. Seres, muito obrigado por falar com a gente. Queria começar talvez com a dúvida que é mais urgente, que é com relação à contaminação desses animais. Esses animais podem ser contaminados? Tem alguma comprovação e contaminados podem transmitir para a gente? Em verdade, não existe comprovação, tá? Há um laboratório global de análises veterinárias que fez desde fevereiro 5.000 amostras testadas para o Covid em cães, gatos e cavalos, todas negativas, embora os animais tivessem sintomas respiratórios. Eles, inclusive, é importante que a gente diga isso, que a gente fala hoje da verdade atual. Essa verdade hoje não será amanhã, talvez, né? Então, esses dados que eu estou trazendo foram liberados no dia 20. A gente sabe que existe animais que são mais sensíveis. Por exemplo, se fala que ferrets, que é um furão, e gatos podem ser positivos. Mas o ser positivos ou suspeitos não significa que eles transmitam. Isso é um mito, as pessoas estão equivocadas. Significa que eles conviveram com pessoas que foram positivas para a Covid e foram infectados por essas pessoas com sintomas leves dessa doença. Então, isso aconteceu com 2 gatos, aconteceu com um tigre em Nova York, aconteceu com cães, um cão em Hong Kong, 2. Mas veja só, nós temos mais de 1 milhão de pessoas que foram contaminadas. E nós temos 5 casos de suspeitos de serem positivos ou serem positivos, mas que foram contaminados. Então, isso não existe. É importante que a gente esclareça que até o momento as evidências científicas, elas são claras que os animais não transmitem Covid-19 para as pessoas. Agora, Séries, apesar dessa informação dos animais não transmitirem, eu não posso aí negligenciar os cuidados, né? Muitas vezes eu sei que muita gente está ficando em casa e a recomendação é essa, mas vou sair, às vezes passear, um supermercado, acabei levando o meu animalzinho, tem que ter um cuidado também, né? Inclusive se deve, né? Porque essa atividade deve ser limitada, mas não excluída da vida do animal, porque é muito difícil. Mas o que a gente deve cuidar? Esse animal não deve ter contato com outros cães ou outros gatos, não deve ter contato com pessoas, e quando chegar em casa, ele deve ter higienizado as patas, não com álcool gel, porque é irritante, mas com água e sabão ou produtos que laboratórios de manipulação, farmácias de manipulação têm feito produtos específicos para isso, para não se tornar irritante para o animal, tá? Bom, isso no caso de a pessoa não ser positiva para a Covid. Agora, vamos pensar no cuidado de pessoas que são positivas para a Covid e estão em casa confinadas com o animal. O que a gente recomenda? Que essas pessoas, ao terem contato com esses animais, usem máscara, né? Que elas lavem as mãos antes de acariciar os animais e lavem as mãos após tocar neles. E, de certa maneira, tentem, de alguma maneira, deixá-los mais isolados, não tão próximos fisicamente, para também protegê-los. Esses são os cuidados. Agora, pensando nesse cuidado, pode parecer meio absurdo assim, mas faz sentido usar a máscara facial também nos bichinhos? Maurício, hoje o absurdo faz muito sentido, né? em toda a questão, não há nada mais absurdo, né, nesse cenário. Não se sabe, né? Não se sabe se isso realmente é uma medida eficaz ou não, até porque
os casos em que os animais são contaminados, eles são raríssimos, né? Então, não há essa preocupação. A senhora foi bem clara no sentido de que, por enquanto, são casos isolados e que não há como afirmar que existe um risco de contaminação. Justamente por causa de muita fake news, que essas informações falsas que circulam na internet, o que aconteceu? Algumas pessoas acabaram abandonando os bichinhos, e eu queria que a senhora comentasse, então, isso que aconteceu, isso que tem acontecido, na verdade, avaliasse se é só medo mesmo. A gente tem que ter muito cuidado, porque as informações falsas, elas circulam muito, né? E as informações qualificadas, elas parecem que têm menos impacto do que as falsas. Não dá para entender, mas o nosso mundo está meio atrapalhado nisso. Eu recomendo que as pessoas, primeiro, não abandonem os animais. Os animais, eles fazem parte da família, eles são benéficos, especialmente no período de confinamento. Aquele animal que passou tanto tempo com a pessoa é um suporte social, é um suporte afetivo, é um animal que está vinculado com aquelas pessoas. Então é um absurdo esse abandono, porque eles não são fonte de contaminação. Então as pessoas devem buscar informação onde? Nas associações veterinárias oficiais do seu país. Ali, né, nas organizações globais, elas estão com informações atuais, e isso é um equívoco que depois vai trazer uma culpa muito grande para essas pessoas e também vai acarretar outros problemas, que é o problema do aumento dos animais abandonados, dos maus tratos e problemas de saúde pública com outras doenças. Tem aquele fato também da pessoa que, por conta do isolamento, por conta desse período que a gente está vivendo, ela vai acabar buscando esse animal. Ela nem tinha um plano talvez de ter um animal de estimação, mas não tinha ainda, ou para distrair a criança, ou se tivesse, for o caso de ter um filho, né? Ou simplesmente para aliviar o isolamento. Não é o melhor caminho, né? Infelizmente, a gente vê que isso está acontecendo, né? Há abrigos que não tem mais animais, surpreendentemente, né? Em países, e isso entra como aquela aquisição por impulso, e que o risco desse animal ser abandonado posteriormente é muito grande. Então, assim, isso entra como presente de Natal de um animal para uma pessoa que nunca imaginou ter um animal, ou presente de aniversário da criança, e que depois ele é esquecido e abandonado. Acho que hoje, mais do que nunca, em face de todas as incertezas que nós temos, a gente precisa ter muita prudência e poder pensar em todos os atos que a gente faz. Adotar um animal hoje, sem ter um planejamento de futuro, é realmente uma maldade. Desculpe a palavra, mas é isso, né? É um egocentrismo absurdo que faz com que a gente não se preocupe com as consequências disso para um outro ser vivo. E nesse momento a gente aprendeu muito, né, Maurício, que a gente precisa ser humanitário. Então, essa humanidade, ela tem que servir para as demais pessoas e para os demais seres vivos.